quais são as atualizações que você traz para a gente nesse momento de todo esse conflito Irã, Estados Unidos, Israel e agora outros países adjacentes que vão também tomando seus postos, seus lados nessa possível guerra que se inicia a partir de agora também? Bom dia, Adriana. Bom dia, Paula, Júlia e Marina. Antes de mais nada, quero também aqui parabenizar a cobertura das manifestações de ontem. Eu estava aqui meio de cama, mas eu estava com um olho no Irã e um olho na Paulista. Que se a gente parar para pensar, as duas questões levam à liberdade, né? A manifestação da Paulista e essa guerra que a gente está vendo é pela liberdade do povo iraniano. É como se existisse um fio condutor entre as duas ações. Bom, Adriana, eu preciso abrir aqui com uma breaking news que eu confirmei há 3 minutos atrás aqui. Todas as bases militares dos Estados Unidos no mundo, todas elas, fora obviamente dos Estados Unidos, estão em alerta máximo. Repetindo a informação, todas as bases militares americanas no mundo, fora dos Estados Unidos, entraram em alerta máximo. Isso por conta da possibilidade de uma retaliação maior do Irã e de braços ligados ao Irã contra essas bases. Isso inclui as bases militares dos Estados Unidos também no Caribe. Bom, qual é a situação de momento da manhã desta segunda-feira? Israel lançou um forte ataque contra imposições do Hezbollah no Líbano, inclusive há 30 minutos atrás eles emitiram um alerta de que irão atacar algumas partes da cidade de Beirut, capital do Líbano, justamente onde ficam aí postos do Hezbollah. Isso porque na madrugada de domingo para segunda agora, o Hezbollah, nenhuma surpresa, declarou seu apoio ao Irã e que entraria no conflito. 30 minutos depois desse anúncio, Israel já esperava por essa comunicação, então lançou-se um ataque e agora eles devem lançar outro. Assim como um forte ataque israelense foi lançado também contra a Guarda Revolucionária do Irã na manhã desta segunda-feira. Adriana, o conflito ele está se expandindo. Nós tivemos a tentativa do Irã de atacar uma base britânica no Chipre, no Mediterrâneo, e, em consequência disso, a Grécia anunciou que está reforçando sua posição, está enviando caças F-16 e 2 fragatas para ajudar na defesa desta base ali no Chipre. A França anunciou que está pronta para ajudar na defesa dos países do Golfo. A França pode ajudar com seus caças e também, eventualmente, com o porta-aviões Charles de Gaulle, que foi enviado para o Mediterrâneo. E olha só, até a Coreia do Sul, o primeiro-ministro anunciou que o país está acompanhando o desenvolvimento e que pode se envolver no desenrolar das questões no Oriente Médio. A Coreia do Sul tem esse interesse, porque muito provavelmente a Coreia do Norte de alguma maneira também contribui com o Irã, então a Coreia do Sul, ela entende que ela precisa estar, onde está a Coreia do Norte, ela está do outro lado, então a gente começa a ver outros países entrando de alguma maneira, né, direta ou indireta nesse conflito, expandindo justamente o número de países e a área, as zonas de combate. Adriana, a pergunta que eu mais leio e escuto, enfim, nas redes sociais e que as pessoas me perguntam é o seguinte: quanto tempo vai durar essa guerra? Adriana, ao contrário da Guerra dos 12 Dias, lá em junho, não é? Ou de algumas operações pontuais dos Estados Unidos, aqui nós estamos diante de um cenário prolongado. Não aguardem, não esperem que essa guerra termine cedo, a não ser que o regime iraniano venha a capitular, mas eles não, por enquanto, não vão dando essa indicação, então, portanto, esse conflito deve durar pelo menos 3 ou 4 semanas. Isso se, como eu disse, né, o lado iraniano não capitular antes, mas tanto israelenses quanto americanos estão preparados para um combate de pelo menos um mês, viu, Adriana? Ivan, muito obrigada pelas informações. E indo nessa mesma linha que você acabou de dizer, você tem informações que esse regime, né, você comentou que vai durar a menos aí 4, 5 semanas. Será que depois que esse regime cair, como será o novo governo? Você já tem informações sobre isso? Como poderia ser? Paula, bom dia. Muito boa a sua pergunta. Olha só, o que Israel está fazendo agora, principalmente Israel, é realizar ataques que venham a colaborar
com os opositores do regime para que eles possam derrubar o regime. Então, na madrugada dessa segunda-feira, Israel atacou até mesmo postos de polícia que eram utilizados pelo regime na repressão das manifestações que a gente acompanhou lá em janeiro. Quem poderia assumir o poder no Irã é o Reza Pahlavi, que seria o herdeiro, né, filho do Shah, e ele, de alguma maneira, poderia liderar esta oposição dentro do Irã para a tomada do poder e a queda do regime. Qual a base que eu tenho para isso? O próprio Reza Pahlavi, no sábado, tão logo o ataque foi iniciado, Paula, ele publicou um vídeo nas redes sociais dizendo o seguinte: patriotas, agora procurem se defender, procurem abrigos, porque os Estados Unidos e Israel estão bombardeando. Não é hora de sair de casa. Quando for a hora, eu avisarei. O que nos dá uma indicação de que em todos esses meses, desde junho da Guerra dos 12 Dias do ano passado, até o presente momento, muito provavelmente, tanto a CIA quanto o Mossad prepararam a posição para o momento, quando este momento chegar. Até porque o presidente Trump já anunciou que não teremos soldados americanos no Irã. A campanha ela é aérea. E é através desses ataques que justamente os Estados Unidos e Israel vêm enfraquecendo a capacidade do regime de impor qualquer resistência à manifestação dos opositores do regime. No vídeo do Reza Pahlavi tem uma parte que chama muita atenção. Ele diz o seguinte: se o regime cortar a internet, que é o que aconteceu, e outros meios de comunicação, aguardem o meu contato via rádio. Então isso foi orientado também, olha a importância da rádio, né? Que os opositores do regime, então, acompanhem as informações via rádio. E aí serão, então, os opositores a tomar o poder no Irã. Isso depois que Israel e os Estados Unidos enfraquecerem toda e qualquer capacidade da Guarda Revolucionária permanecer no poder. E aí é aquela coisa, pode durar um mês. Se depois o Reza Pahlavi terá condições de permanecer no poder, essa é uma grande incógnita, porque a oposição no Irã ela é muito fragmentada, né? Ela é muito dividida. A gente tem a questão religiosa, questão política. Então não é tão simples assim para dizer, não, o Reza Pahlavi vai assumir o poder e vai governar e todos serão felizes para sempre. Não. Caso o regime caia e de fato o Reza Pahlavi volte para o Irã, será necessário algum tempo e algum apoio de Israel, dos Estados Unidos, para a manutenção dele no poder. Nós estamos diante aí de um processo demorado, não será da noite para o dia, mas é aquela coisa, teve um início. A gente espera pelo povo iraniano que o final dessa história realmente seja a liberdade e a democratização do Irã. Eu devolvo para o estúdio. Ivan, um prazer estar aqui com você. Ivan, saíram algumas reportagens, né, de que o Irã teria confirmado um ataque aí ao gabinete do Netanyahu, também algumas reportagens de que ele nem estaria mais, Netanyahu talvez nem estivesse em Israel, alguns falando que ele poderia estar na Alemanha. Então você tem mais detalhes sobre isso? E aproveitando também, o Irã, né, está lançando mísseis, né, 8, até onde eu tinha visto, 8 países ali do Oriente Médio teriam sido atacados, principalmente Israel, mas diversos outros países. A gente viu ali aquele ataque que chegou a atingir ali a rede hoteleira ali em Dubai. Então, que se você puder também falar um pouco disso, como estão esses países do Oriente Médio, porque o que eu vi é que a maior parte deles, né, declarou ali apoio a essa atuação de Trump, né, a esse ataque ali ao Irã. O Irã se tornou tóxico ali dentro do Oriente Médio. Então, se você puder também falar um pouco disso para a gente, obrigada. Bom dia, Marina, parabéns pela cobertura de ontem. Olha só, as informações que você está trazendo sobre o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu são reais, o Irã anunciou isso, mas é aquela coisa, anunciar que atacou é uma coisa, que o ataque teve sucesso é outra coisa. Ontem também eles anunciaram que lançaram 4 mísseis contra o porta-aviões Abraham Lincoln. Esses mísseis sequer chegaram perto do porta-aviões. Então, anunciar que atacou até pode ser verídico. Se o ataque foi bem sucedido, pouco provável. Ninguém sabe o paradeiro no momento do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O avião dele
pousou na Alemanha, mas pode ser uma operação de distração também. Eu acredito que o Benjamin Netanyahu seja muito mais próximo de Israel, até conduzindo, né, as reuniões e o desenvolvimento da operação militar do que a gente possa imaginar. Agora, por que e essa questão, né, do Irã atacar os demais países? Bom, o Irã ele está com uma capacidade limitada de lançar mísseis de longo alcance. Esses mísseis de longo alcance são utilizados justamente para atacar Israel, mas a sua capacidade de lançar mísseis de média e curta distância, essa até que está bastante elevada. Então, nesse sentido, eles aproveitam para atacar os países do Golfo. Outra estratégia por trás desses ataques, Marina, é justamente forçar que esses países do Golfo pressionem os Estados Unidos e Israel a interromperem o ataque. Até o momento, hoje é segunda-feira, dia 2 de março, né? Estamos pela manhã aí no Brasil, o Irã não conseguiu o êxito com isso. Pelo contrário, a Arábia Saudita é o país que está mais, digamos assim, tomando uma posição do lado dos Estados Unidos e Israel. Inclusive já tivemos bastidores da mídia americana de que a Arábia Saudita trabalhou nos últimos meses para convencer a administração Trump de que era necessário derrubar o regime do Ayatollah. Então, esses países vêm demonstrando uma unidade em torno à operação dos Estados Unidos e de Israel, e realmente, como você disse, nesse sentido, se essa posição dos países do Golfo não mudarem, o Irã está cada vez mais isolado. Lembrando que existe também uma questão religiosa dentro do Islã, né? O Irã é xiita e todos esses países são sunitas. Então, a gente tem, além da diferença geopolítica, da diferença ideológica, se a gente pode colocar assim, a gente também tem essa questão religiosa. E os países sunitas estavam muito próximos de assinar, aí, de avançar com o acordo de Abraham com Israel, que seria a normalização das relações com Israel. Muita gente acredita, inclusive eu, de que o ataque do Hamas no dia 7 de outubro de 23 foi justamente para impedir o avanço desses acordos. E a Arábia Saudita muito provavelmente foi o primeiro país a entender a jogada do Irã ao permitir o Hamas de realizar aquele ataque. Não à toa agora eles entendem que o regime precisa capitular. Então, tanto que nas últimas horas o Irã parou de atacar esses países. Pode ser que eles tenham visto que a estratégia não estava funcionando. Precisaremos acompanhar. Eu acredito que agora na parte da tarde ou no início da noite o Irã volte a atacar esses países. A gente vai estar acompanhando os desdobramentos, mas se a ideia era que esses países pressionassem os Estados Unidos e Israel, por enquanto eles não conseguiram isso não. Eu devolvo novamente para o estúdio. Julie? Ivan, bom dia. Ivan, eu tenho visto várias manifestações, né, do povo do Irã, principalmente das mulheres, pelo mundo inteiro, né? Muito felizes, né? Como você tem sentido isso aí na Europa? Olá, Júlia, muito bom o ponto que você está trazendo. Toda a diáspora iraniana persa fora do Irã está comemorando a morte do Khamenei, a eliminação dele. É um sujeito que propagou a morte por décadas dentro do Irã contra iranianos. Gente, a gente não pode esquecer que em janeiro aproximadamente 30 mil manifestantes foram mortos simplesmente pelo ato de manifestar contra o regime. Então, aqui a gente também vê uma grande hipocrisia da esquerda mundial como um todo, né, que condena a ação, ao mesmo tempo que os iranianos, o povo iraniano, está agradecendo Israel e os Estados Unidos pela ação que estão tomando. Esses iranianos, pela primeira vez em uma geração, estão vislumbrando a possibilidade da queda do regime. E vale lembrar aqui, Julie, que as pessoas talvez não tenham essa percepção, mas o povo iraniano, o povo persa, é um dos povos mais cultos do mundo, um nível de cultura, de estudo muito elevado. Os melhores cientistas do mundo, com certeza, os iranianos estão entre eles. Então, é um país que tem tudo para prosperar, com uma riqueza de petróleo, enfim, você imagina
Emirados Árabes Unidos, o Catar, Dubai, né, com toda aquela riqueza. Agora você pega o Irã, que é bem maior, com uma cultura milenar persa, e joga isso para dentro do Irã. Então todos teriam a ganhar, inclusive a estabilização da região. Então essas pessoas, as mulheres principalmente, estão comemorando muito, porque elas estão percebendo que finalmente terão uma chance de virar o jogo lá no Irã e que essa nação possa prosperar e o povo, principalmente o povo, possa usufruir desta prosperidade. Adriana, eu devolvo para você no estúdio. Pois é, Ivan, a partir de agora, o doutor André Marcília se junta a nós aqui nessa manhã. Tudo bem, Marcília? Bom dia. E sua pergunta para o Ivan. Bem-vindo, Marcília. Bom dia a todos vocês, a toda a audiência, e bom dia ao Ivan. Ivan, a minha pergunta é a seguinte: a gente tem um elemento que me faz refletir em relação ao Irã. É tentador, né, comparar a situação do Irã com a situação da Venezuela, o Maduro com o Khamenei. E a minha questão é: o quanto você acha que haverá uma complexidade maior em relação ao Irã pelo fator religioso, sobretudo pela teocracia fundamentalista que existe dentro do Irã? Você acha que isso pode ser um elemento de unidade que dificulte a transição para um regime democrático e a intervenção estrangeira dentro do país? Bom dia, doutor André. Também quero felicitá-lo aqui pela excelente cobertura das manifestações. Ontem, como eu disse, eu estava com um olho no Irã e outro na Paulista. É muito boa essa comparação com a Venezuela e a questão religiosa, porque veja bem, na Venezuela, os Estados Unidos entenderam que não precisavam de uma operação militar. Mesmo que lentamente, ali a gente está acompanhando, não é, uma transição. Já foi aprovada uma lei capenga da anistia na Venezuela, mas pelo menos mais 31 presos políticos foram libertados. Enfim, as coisas estão acontecendo na Venezuela. Podemos aqui, reclamar do ritmo que elas estão acontecendo, mas já se fala até em eleições livres na Venezuela. No Irã, obviamente que os americanos entenderam que ali não tinha como fazer isso, que ali realmente a opção militar era a única opção. E um pouco entra também, justamente por conta dessa questão que o doutor André abordou, da questão religiosa. Ou seja, os membros da Guarda Revolucionária, principalmente a cúpula, eles estão dispostos a morrer pela causa. A Delcy Rodrigues, ela não está disposta a morrer pelo chavismo. É aí a grande diferença. Lá no Irã, eles entendem, não é, essa cúpula do regime, de que para eles até é uma honra morrer por aquilo. O Ayatollah será venerado como um mártir. Então, para eles, ter um membro da família que morreu em nome da revolução é algo importante. É uma coisa que nós, no Ocidente, nós precisamos também ter a humildade de tentar entender o que se passa do outro lado. Obviamente que a administração Trump, assim como Israel, estudaram bem essa questão. E aí é que está a grande diferença, doutor André, da Venezuela para o regime do Ayatollah, o regime iraniano. Eles vão até as últimas consequências. Embora a gente tenha aí alguns apelos do presidente Trump para que os membros da Guarda Revolucionária deponham as armas, esse momento até pode chegar, mas vai demorar um pouco mais, justamente porque eles passaram 40 anos da vida deles acreditando que não, você não pode depor as suas armas e negociar uma saída com o outro lado, uma anistia, alguma coisa nesse sentido. Ou você combate ou você morre, e se você morrer você vai ser martirizado, e aquela história toda que a gente sabe, das 70 virgens e tudo mais, do outro lado. Então, são pessoas que não é que receberam essa doutrina ontem e pronto, desde criança eles ensinam isso, né, lá dentro desse regime. Então essa questão também ela aumenta a complexidade e não pode ser retirada da equação. Então, na Venezuela, e vou dar um spoiler, proximamente, talvez Cuba, essa questão da transição ela pode ser feita de uma maneira mais suave, sem uma operação militar. Ali no Irã, sem a opção militar, realmente não seria possível. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.